Não, a lasanha de panqueca é uma coisa que não tem explicação. Aquela lasanha de panqueca é algo assim, Mauro Blankenheim. A lasanha de panqueca é case, porque não tem em nenhum outro lugar. Gente, esse é o programa que não termina quando acaba. A mesa, além de grande, é gorda. Muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava conversando aqui, olhando para o retorno aqui da TV, é onde a gente consegue enxergar o que está passando junto com vocês em casa. E aí estava dando o comercial do Garfão. Um abraço para o nosso amigo Cherry. Contou a sua história aqui recentemente no nosso Conversa de Peso, uma história maravilhosa. Contou dos primeiros dias dele lá, olha, eu não vou nem contar porque as pessoas têm que olhar essa entrevista, foi maravilhosa. Assim. O Jerry de peito aberto, contando dos primeiros dias dele da pizzaria à noite. E aí, no segunda, terceira semana, sábado à noite, não dava conta. Foi para o Carrefour, meteu tudo para... O Carrefour tem 18 anos, né? Meteu tudo para dentro do carrinho, não deu conta. Teve que chegar no meio da noite e dizer para as pessoas, olha, vocês me desculpem. Hoje ninguém paga aqui a janta. Acabou a comida. Ele disse que ele fez e contou aqui de peito aberto, de uma forma bonita, assim. E hoje o que é um empresário de sucesso, né? Poxa vida, case fantástico. E essa lasanha de chocolate, ela é algo que não tem explicação. Né? Ela é de panqueca ele não sobrepostas. Conta. Não é a massa, a massa é de lasanha. A massa é de lasanha. A massa é de lasanha. Eu vou te falar um negócio aí. Eu achei que aquilo era uma panqueca. Não, a massa é de lasanha. Não tem, Mauro. Em tese, eu sou contra a pizza doce, sabe? Em tese. Não. Né? Em tese, eu sei que tem muita gente que aprecia. Agora tem a prática, né? Em tese. No campo das ideias, eu também sou. Pizza é pizza, né? E não tem esse negócio de pizza de negrinho. Mas eu descobri ela agora, dessa sexta-feira. Pizza de sorvete e tal. Eu estou apaixonado pela pizza de negrinho. Mas eu entendo que todo mundo aprecie e os restaurantes têm que oferecer mesmo, porque as pessoas... A demanda é que faz a lei. Pizza de sorvete, muita gente come só o sorvete, né? Mas quase pizza de sorvete não me gusta. Então peça só o sorvete. Mas é que tá, pizza doce eu acho que é um negócio meio fetichista, assim, alguma coisa, porque é o seguinte, foi uma invenção com nossa doce isso. por cima. Brasileira, não? É a massa com coisa doce por cima, brasileira, que todo mundo, ninguém come a massa. Quem é que lembra do Paolo Grattagliano? Eu. Ele tinha um restaurante chamado Di Paolo. Di Paolo. Né? E depois lá perto do Grêmio dos Funcionários. Exatamente. Aí um dia eu fui Isso. lá e ele trouxe uma pizza para a mesa e a primeira coisa que a gente fez foi pegar o ketchup e a mostarda e quando eu levantei fazer isso pro italiano, ketchup, né? Ele atravessou o restaurante com não se bate não faça isso é um crime, né? Foi um escândalo, né? Tinha 6 ou 7 pessoas, era cedo. E eu devo reconhecer que eu aprendi alguma coisa com ele. Pizza é pizza, né? O cara não pode botar mostarda na pizza. O alimento é sagrado para os italianos, né? A reunião em volta da mesa. Então, eu me lembro num restaurante italiano uma vez, daí perguntaram, era peru, né? Quer comer primeiro a massa ou a salada, né? Daí coisa de brasileiro, daí eu ia dizer, manda os dois, daí eu pensei, não, isso não é certo para quem está fazendo essa arte, né? Então, daí, primeiro vem a salada, depois vem a massa. Né? Agora, eu gosto de uma pizza com um azeitezinho de oliva em cima, fininho, assim, só um fiozinho assim em cima. Viu? Agora, o resto das coisas, condimentos, eu não coloco. Até porque, assim, mesmo que eu não gostasse, não aceitasse, o senhor é o diretor do programa. Então, eu não teria como assistir. Vamos para a nossa foto lá, que agora se o Mauro... tivesse disposto a nos presentear com X aqui, vinho... Isso aí é muito fácil, né? Fácil demais. E aí, deixa. Não me lembro. Falei agora há pouco? Grêmio dos Funcionários Municipais? Não. Parece. Vou chutar. Chuta. Todo mundo achou fácil, mas ninguém respondeu, né? Parecia ser Sheffield também, mas não tá faltando uma escadaria ali. Não, mas aí é... Biblioteca Municipal? Não. É a Sheffield. Claro que é a Sheffield. Mas a escadaria com a Nicolau Schmidt do lado. Aquela rua, ela toda foi rebaixada. Sim. Que nem o Inter, então. Foi rebaixada. É piada de Colorado. Eu não vou entrar nela. Que beleza, né? Que belo casario, hein? Em qualquer tempo, nos tempos Sabe que esse negócio de todo mundo ter certeza e saber a resposta e não responder, me lembra uma piada que corria muito no meio publicitário. Pode voltar para nós. Há uns 20 anos, que era uma piada do seu Maurício Sirotsky, né? O seu Maurício teve uma década, no início da RBS ali, que ele viajou
todo o interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fazendo palestras, né? E aí ele e o motorista dele, né? E, invariavelmente, o motorista já tinha ouvido essa palestra 379 vezes. Todo mundo conhece essa piada, né? E aí, às vezes, o seu Maurício dizia assim, Vitor, faz o seguinte, o pessoal aqui, ninguém me conhece a minha lata lá. Tu vai lá, diz que é o Maurício, e eu fico sentado lá, dou uma cochilada, tu faz a palestra. Né? Bom, a certa altura do campeonato, numa dessas cidades do interior, um empresário faz uma pergunta: Doutor Maurício, o senhor que é um homem da mídia e tal, qual é a sua projeção para o cenário político do ano que vem? Aí diz o motorista assim, olha, essa é uma pergunta tão fácil de responder que eu vou chamar o meu motorista para responder. Mas seria essa uma história verídica? Isso teria acontecido, né? Tem várias histórias Dizem dele, diz né? também que ele que inventou o pagamento parcelado de anúncios, né? Ele disse, eu prefiro saber que eu tenho para receber daqui uns 3 meses do que não ter não ter o anúncio na hora, né? Mas poderia ser com sobrenome Sirotsky, poderia ser tranquilamente, né? Claro. O judeu sabe fazer dinheiro, né? Nenhuma dúvida em relação a isso. Ele Tem muitas né? histórias E aí. fez Eu muito prometo dinheiro, né? contar mais dele aí nas próximas, aí que a gente conhece algumas histórias bem legais. Ô Mauro, vamos falar um pouquinho dessa questão aí que está deixando a gente de cabelo em pé. No último domingo, os brasileiros foram às ruas e pediram... Por sinal, foi um desastre Foi? a manifestação aqui em Novo Hamburgo, né? Tinha 212 pessoas. Eu acho. Diz obrigado a 300. Não, mas pô, quando o cara começa a contar as centenas, craseado, né? Aí já está complicado, né? É que é tanta manifestação. Mas enfim, É que nem no evento, país né? até foi bom. Né? Rio, São Paulo. Mas eu acho que no Rio foi melhor que São Muita Paulo dessa vez, manifestação. Eu só estranhei que não tinha nenhum vermelho numa manifestação Fez uma contra... crítica bem numa pontual manifestação ali, né? contra a Mas tudo corrupção que é do vermelho país. está em estado criogênico hoje, né? Então, se Tá junto com o Walt fosse Disney. uma coisa séria, né? Esse pessoal que defende essa linha de oposição ao governo deveria estar lá, né? Porque nós estamos defendendo o país, né? Que foi achacado durante muitos anos. Não tinha nenhuma bandeirinha vermelha, nenhuma. Né? Me chamou muita atenção isso. Então parece que os vermelhos querem que esse Estado corrupto continue, né? E aí, vamos deixar continuar, Deja? Acho que não, né? Nós temos que lutar para não. Né? Mas está E difícil. o fim desse Estado é o que para ti? O fim desse Estado corrupto? É a queda do Não, eu acho que tem que haver uma reforma séria política no país. Eu acho que só a partir daí nós vamos começar a ter gente séria levando a sério. Se eu falar minha tese, todo mundo vai achar que eu estou brincando. Isso, melhor não contar ela queremos, agora. Queremos ouvir. Não, nós falávamos sobre ela nos bastidores lá. Eu estava defendendo a chegada do Barack Obama. nosso presidente. Não, diz ele que é melhor que o Barack. Do nosso presidente Romildo, emprestaria o Romildo para Romildo presidente do Bolsonaro. Brasil. Tá. Mas eu tenho... Ser melhor que o Roberto Justus, né? Pois então, é outro nome que está se lançando aí, na Que o verdade. Bolsonaro, por exemplo. Mas, Rodrigo, cuidado, Rodrigo. Em 2008, eu também fiz essa campanha Fernando Carvalho para presidente do Brasil. Olha o que deu agora do Fernando Carvalho. Meu Pois Deus do céu. Não, eu estou feliz com o Fernando Carvalho, né? Mas Não, tu tá, né? Tu isso, deve tá super. isso nos Continuo faz feliz com voltar ao início do programa, quando nós falávamos do Jardel, né? Eu acho que a gente não pode misturar o passado glorioso do Jardel como jogador de futebol com o que ele é hoje. Mas ele também não precisa abusar, né? Mas nós estamos falando em gestão, tá, Mauro? Eu estou falando em gestão. Sim. Eu estou falando em gestão e eu estou falando num presidente, e aí eu estou falando muito sério. Tenho usado o Romildo como um exemplo. Não que eu acho que ele seja um grande exemplo de político. Ele é um político da antiga, na verdade. É um cara que já está na vida pública há muitos anos, começou muito jovem, foi prefeito algumas vezes em Osório. Eu gosto do cara que tem convicções, sabe? Ele é pedetista desde sempre, está no mesmo partido, é um cara que é trabalhista por natureza, é um cara, então, por consciência política, é um cara do meio do caminho. E o que está faltando para o Brasil é alguém no meio do caminho, de maneira geral. Não é alguém sem sal, não é isso que eu quero dizer. É alguém que seja um pacificador e um conciliador. O cara chegou lá ano passado,
começou a gastar um pouco menos, botou as contas do clube em ordem. Ele não pagou as contas do clube, ele escalonou as dívidas dentro de um orçamento que era possível executar e ele vem executando. Ele traçou uma linha no chão, escolheu caminhar em cima dela. O político não faz isso. O gestor da empresa privada, ele faz isso. O ambiente de futebol, um clube de futebol é extremamente político, né? Então, altamente realmente belicoso. é um case de sucesso. Altamente realmente. belicoso. Eu não sei se é ele, Evandro. Eu digo, o perfil de alguém conciliador, ele não uniu o grupo, né? Ele teve agora, recentemente, ganhou com 90% dos votos, mas ele teve ali uma oposição a ele também, nenhuma dúvida. Mas a unanimidade também é uma Se coisa... o Grêmio não passa na Copa do Brasil, como passou, Eu mantenho minha posição. mas ele provavelmente teria perdido as eleições. Eu acho que sim. E eu mantenho minha convicção. Eu acho que Pra o que ele te fez ver, até agora, independente do resultado... hoje, Veja. Para te ver como esse negócio de gestão é uma coisa, de certo modo, subjetiva também, né? Porque se dá certo lá na ponta, o cara Claro. acontece. Não, mas é isso, gestão, aí tu vai Acontece. ver política ou Gestão- futebol, uma gestão- boa parte é gest- estômago. Gestão é É resultado. estômago. Qual E é o aí- gestor que fez sucesso no Brasil? Vamos pensar assim, algum grande empresário, tá? Algum grande gestor que entrou no setor político e fez Não, sucesso? ficou se esperando o Antônio Emílio de Meirelles muitas vezes, foi falado, prolatado, papapá, ele queria, mas nunca tornaram unanimidade para ele ser nem governador de São Paulo, nem presidente da República. Pois é, não estou lembrando de Silvio outros. Santos se lançou e o partido fez aquilo com ele para ele não ir adiante. Né? Se lançou a ideia do Pelé uma época, mas daí também não era gestor, era um jogador de futebol. Aí era um Jardel, talvez, não sei. Eu acho que um pouco avançado Foi uma sorte a qualidade. pro Pelé que a coisa foi não se uma criou. sorte para o Pelé que a Exatamente. coisa não se criou, exatamente. Mas Pelé eu já tem- fecho o Pelé a já conta. tem problemas demais nesse sentido. O que eu quero ouvir de vocês é isso. Eu fecho a conta. Se hoje o cara vier e fizer um trabalho aqui com o nosso Brasil, de dizer, bom, daqui aonde nós estamos, nós não vamos mais à esquerda, vamos preservar esses avanços sociais que o país teve nos últimos anos e tal, não quero mais do que isso. Também não vamos fazer as reformas à direita, vamos manter mais ou menos como as coisas estão e vamos trabalhar, vamos parar, alguém que pacifique, que tire um pouco esse Agora clima que o Obama está saindo, né? Podia ser ele, bom. Podia ser ele. Mas eu acho que ele não seria essa pessoa. Não, mas eu acho que O Donald Trump é um cara Mas que coloca assim uma interrogação sobre todo o planeta, né? Mas acho que ele vai surpreender. Vocês viram que ele vai trazer bilhões, né, do banco japonês, 50 mil empregos. Então ele já está mostrando para que veio. Ele está usando o lado empresário dele. Agora tem uma questão que ele criou lá a sede dele de gestão lá em Nova York, né? Porque daí está perto dos negócios dele, Trump Tower e tal. Só que isso está ficando muito caro para a prefeitura de Nova York. Então agora está sendo analisada essa questão, né? Não estão querendo deixar ele permanecer ali. Mas ele está mostrando para o que veio. Ele tá, realmente já começou. Olha, eu torço muito por ele, porque qualquer pum dele, falando Pum aqui, né, mano? Vai feder aqui. qualquer Fede. pum dele lá é boom Mas, aqui, ô, né? Rodrigo, dentro dessa perspectiva que tu está falando aí, então, de alguém que seria um centro, né? A ideia do centro, é isso que É o verso centrão alguém que do PMDB segure, lá, mas que não segure os criou, não avanços de criou. ambos os lados, então tem que ser Segure alguém os de muito ímpetos. pulso. Porque vai apanhar da que esquerda, ele vai não é um apanhar cara da morno. direita, ele Ele vai não é uma pessoa apanhar... morna. A gente E tem- esse cara não está na política Não, esse cara também. não é um água morna. A gente Esse está indo cara para o não- intervalo já, não? Não, nós estamos quase terminando nosso programa. 19 horas e 15 minutos, a gente Nossa. está se encaminhando para o final. Mas dele. 7h15 Então sempre eu tinha vou intervalo. Eu tô louco pedir para tomar já- água e o Alex não traz aqui. Não, mas o Alex vai fechar aqui e vai trazer Mas uma já água que, pra já todo que perguntaram para mim sobre os meus óculos, eu gostaria de pedir uma dissertação. Eu sei que ele é muito bom nisso, porque ele é um historiador, sobre a camiseta que ele está envergando. Dá um close ali na camiseta do nosso colega de bancada. Que logomarca, hein? Que marca, hein? Que marca, Que hein? produto, hein? Tudo certo, né? Eles estão todos certos. Fala um pouquinho deles aí para nós, aí tu que atua na Cara, área da cultura e tal. É impossível falar de cultura do século XX, cultura popular do século XX, sem falar de Beatles, sem falar de Rolling Stones, sem falar de Elvis. Por que quando a gente fala nos Beatles tem que sempre falar nos Rolling Stones? É uma Porque eles são coisa que me intriga. complementares. Eu não faço Eles são essa leitura. Muitas pessoas não É a fazem. mesma coisa que o cara diz Carlinhos assim, quase bate em mim cada o vez que eu Ayrton faço isso. Senna era um grande piloto, mas o Nelson Piquet também era... Mas por que falar do Alan Nelson? Prost. Mas é uma coisa do bad boy, né? O Nelson Piquet era o bad boy do Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um menino bom moço, todo mundo queria o Ayrton Senna de genro. Né? O cara querido, o cara gente boa.
todo mundo queria um George Harrison ou Paul McCartney de genro. Tu ia querer o Keith Richards na tua Isso na hoje, tua né? cozinha. Porque na época eles eram considerados Certo, meio... mas eles ainda não eram bad boys. Os Rolling Stones, desde sempre, Nasceu eles foram bad eleitos boys, a né? banda mais feia do planeta em 68, uma coisa com assim. injustiça. Só piorou, né? Uma Com injustiça, uma injustiça. Não, Quem com já olhou o justiça Keith só Richards de piorou. perto sabe. Ele é muito bonito, é só desvirar. É só desvirar. Tu imagina a tua filha chegar em casa num sábado de tarde e dizer assim, pai, eu quero te apresentar esse namorado, filho. Aí aparece a figura do Keith Richards. Já pensou o negócio? Porra, é um negócio... Eu sempre Mas, digo... mas não estou falando dele hoje, né? Estou Não, falando não. dele nos últimos 40 anos. Né? Mas eu sempre digo, não se pergunte o que o mundo está nos deixando. Pergunte que mundo nós estamos deixando para Keith Richards. Porque Ele vai ficar. Ele vai ficar, é verdade. Ele conta numa entrevista que ele... Estou falando de Beatles, estou falando só de Stones. Tá Mas vendo tudo só? bem. Eu falei isso. Não, mas esse aí é o perfil do rapaz. Mas a gente vai devagando, Mas a última, uma das últimas, assim, o Keith Richards morreu o pai dele, cremaram o corpo do velho, aí ele contando, eu botei nas plantas, eu botei no lago em que ele pescava, eu botei não sei aonde, né, espalhei as cinzas, aí sobrou um pouquinho de cinza, eu virei e cheirei 2 carreiras do meu velho. Barbaridade. Ele falou isso? Ele falou, ele conta. Como é que tu reproduz isso aqui, Mauro? Mas ele fez, Mauro, está lá. que isso, Mauro? Um acesso, está Tu não na- manda mais nada com esse programa, Mauro. Está na internet. Tu viu que tu puxa? Acho Daqui a pouco que ele vai a começar a gente- falar do Jethro Tull e do Kiss. Nós A vamos gente embora começa só a amanhã. sentir saudade do Fernando Marco, que parecia um negócio impossível, né? Mas Fernando, beijo, Fernando. Amanhã tem Volta- Fernando Marco no volta, Estação. Fernando Não, Marco. amanhã ele Marco. vai estar aqui com a nossa vereadora Patrícia Beck. Mas ouso dizer, tivemos também The Doors na época, etc, né? Cara, ouso dizer, o Beatles foi, em termos de música, John Lennon, de letra, né? De construção. musicalidade, de construção e tal. Mas também tem um aspecto, né, vou agora... Da beleza física, né? Que das meninas, tudo Foi uma- lá, porque tá. Então, Não. isso também foi um fator que. Com certeza, quando eles surgem, eles são uma Eles foram criados. boy queridinhos, band. queridos. Eles são uma boy band, né? Porque Vamos a música, combinar que o ela marketing- te ama, ela Vamos te ama. combinar que Por algum si- marqueteiro muito bom construiu tudo isso, hein, Por Mauro? sinal, Isso né? não é por acaso. eu não sei, sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o marqueteiro era o produtor. Era o produtor. Mas era um produtor. Ok, mas ele era um marqueteiro. O produtor deles era George, ótimo. nesse George sentido. Martin. George né? Martin. É, que é um daqueles caras assim que tu pensas, o sujeito fez um sucesso enorme, ele é incapaz de repetir isso. Aí não é que o cara pega 2 universitários norte-americanos do América América. e faz a mesma coisa com Sim. os caras. Os Beatles terminam, ele vai e descobre os caras tocando folk music. Mas e a diz, "Esses caras musicalidade são é bons." importante. A Madonna, né? Que a Madonna é verdade. diferenciada, ela é polêmica e tal. Mas se não fosse os escritores, né? Os letristas, etc., que escreveram as músicas. Michael Jackson também, né? Realmente uma sumidade, mas... Nunca uma coisa, só uma coisa, né? Exatamente. Nunca, nunca. E uma coisa interessante, né, que o Brasil acho que é o único país do mundo que quando o rock surge no Brasil, ele não se chama rock and roll, ele se chama Iê, Iê, Iê. Mais uma jogada inteligentíssima, né, na mídia musical dos anos 50, dos anos 60, porque a Hard Day's Night, o filme clássico dos Beatles, quando lançado no Brasil, chamava-se Os Reis do Iê, 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 Mauro Blankenheim. Então, She Loves You, yeah, 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 yeah. E depois Gênio. Xuxa modernizou e fez Hilarie. Hilarie, exatamente. Eu vi uma ótima, uma propaganda da Xuxa do Netflix, que ela olha assim, ei, baixinhos, tem aquela Stranger Things, aquela série, ei, baixinhos, vamos ouvir um disco meu ao contrário. Ela diz isso? Ela Eu não diz vi essa isso, propaganda. é muito bom. A Xuxa que Meio- tomou um susto semana passada, né? Pois é, o avião No dela, avião, né, esse negócio de deu- avião não tá legal, gente. Não tá legal, não tá funcionando. Esse avião, eu já tentei decolar esse avião várias vezes e o pessoal aqui não pegou ele para si ainda. Esse avião cai ou não cai? Renan, quero saber do Renan. Ah, Agora diz que não cai, mas ele está sendo investigado. É questão de dias até prenderem ele, ô Evandro? Acho que essa decisão de hoje, acho que não vai mudar. Sepulta? Mas ele está sendo investigado. Foi aberto o continua. processo na semana passada e ele está sendo investigado. Não, e cara que tem é um esperto, né? algumas Não denúncias aceitou, contra né, ele. receber a notificação, né? É muito. Aliás, criou jurisprudência, né? Então hoje tu não precisa obedecer. Mas o Cunha, Se eu então for vamos condenado voltar para alguma o Cunha, coisa, o conhecimento jurídico e dos meandros
da coisa toda ali, ninguém sabia mais do que o Cunha. Não. Ele sabia tudo. Ele sabia o que dizer, o que não dizer, o que fazer, o que não fazer, como proceder ou não proceder. E o Renan Tá no mesmo- Tá no mesmo está caminho. indo para isso. Está indo para isso, está indo para isso. Mais uma pincelada, então. Aposentadoria. A minha não tem, tá tranquilo? não tem previsão. Tu tá tranquilo? Não, tranquilo. O que é tranquilo? Que só falta agora, o único documento que faltava para a pessoa se aposentar é o atestado de óbito. O resto já tem pois é. tudo. Eu tenho uma sensação As de que... pessoas vão morrer trabalhando eu mal. tenho a clara, nítida sensação que quando eu chegar aos 65 anos, alguém vai ter ideia de subir para 75 esse negócio. Alguém vai te sacanear mais uma vez. Logo na minha vez, aquela É história. né? aquela coisa, exatamente. Não, e mas é isso que está acontecendo. Mauro, né? mas tem o pedágio, né? Esse 65 aí não é bem 65, é 50. Tá? Então não vamos tirar pedra assim, só tirar pedra, né? Tu já está aposentado, né? Eu também? estou há 10 anos. Que maravilha. Tu acredita que vai ser de boa? E eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque nós precisamos daqui em 2025, mais ou menos, ter dinheiro para pagar quem está aposentado e ter quem está Mas entrando deixa, no vamos sistema. fazer uma conta rápida eu e tu aqui. Conta de Eu, por padeiro exemplo, aqui, ó. eu, por exemplo, me aposentei com 52 e eu acho um absurdo Ô, Deja, eu ter me aposentado com 52. vamos fazer uma conta de padeiro. Tu trabalhou 35 anos para te aposentar? 36 e 8 meses de Tá, contribuição. 37. Quanto tu pagou? Hã? Quanto tu pagou? Não me lembro, não calculei. 11% ao longo da tua vida, tá? Às vezes uma alíquota um pouco maior, às vezes um pouco menor. Quanto a empresa onde tu trabalhava pagava sobre isso? O dobro. 20%. Ou seja, todo mês, 31% Onde do é que tu- foi? Só que o teu salário, deixa, vamos falar cá entre nós também. O teu salário não era o que tu recebe hoje, certo? Sim, claro que não. Ele era bem melhor. Sim. Ele foi te achatando, te achatando, te achatando. Na minha matemática, É essa maldade, conta é fecha. maldade. Eu estou Não, identificando uma não, certa eu estou maldade. dizendo que a coisa não é séria. Que o problema, primeiro, é Não, nós e não ainda termos me- uma e a- segurança... E, uma, a- se- e uma- ainda me tiraram 40%, né? Exatamente, É, fator de uma redução invenção ali. de Dona Ieda Isso, Cruzes. Isso, Quando ministra. exatamente. Que é o tal do fator previdenciário. Eu só digo aos Gente. jovens o seguinte, aos jovens de sucesso no mercado profissional que estão hoje no auge dos seus 36 anos, 38, que não pensem como eu pensei um dia. Ah, eu não vou precisar desse negócio aí. Vai precisar. Todo mundo vai precisar. Eu, Todo com mundo 13 anos, eu entrei no mercado de trabalho e eu disse para o meu pai, eu disse, eu vou contribuir certinho e vou guardar minhas carteiras porque um dia eu vou precisar desta aposentadoria. Parabéns pela tua organização pessoal. E quando eu completei 36 anos, dei um cochilo, tá, né? Podia ter me aposentado um ano antes. Eu fui lá, em 20 minutos eu saí aposentado. Pois é, o que eu vejo é o seguinte, que é o trabalhador mais pobre, esse que começou mais cedo, o grande sacrificado dessa história. Hoje eu conversava com a menina que trabalha na limpeza da Secretaria de Cultura. E ela estava abaladíssima. Eu disse, o que foi, fulano? E ela, não, eu estou sem saber o que fazer. Eu pago INSS desde os meus 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 e pago 14. Eu estou com 28 anos. A vida inteira eu paguei. Eu tive minha filha durante 2 anos. Eu fiquei em casa pagando autônoma. Por quê? Porque eu fui criado que aposentadoria de pobre, poupança de pobre é aposentadoria. Isso é para o teu futuro. E agora os caras vêm e puxam o tapete dessa forma. Eu vou ter que morrer trabalhando. Então, assim, o mais Para ela fazer o sacrificado... cálculo de novo, tá? Ela tem 28 de contribuição. Não, ela tem 28 de idade e 14 de contribuição. Ela começou a contribuir com 14 anos de idade. Tá, tem que ser 15 anos no mínimo para a mulher e 40, parece, de idade, Não, uma é coisa 85, assim. ela tem que fechar 85. Não, essa é a lei de agora, não da reforma. Mas a reforma ela tem que fechar 85 anos. Não. Sim, ela tem que trabalhar, ela tem que ter mais de 65, 85, 95, né? Depois vai Não. subindo. Está muito vai bem te aposentar explicadinho no quando jornal chegar de hoje, eu 100. não sei em qual 100 que anos. eu acho que é na Zero Hora, está muito bem explicado ali esse pedágio. Minha Tá? opinião Não é tão ruim assim, como estão falando. Tá? Minha opinião é que é necessária essa reforma, primeiro. O Brasil não foi o primeiro a perceber isso, outros países da Europa, etc., também sofreram com o mesmo problema. Mas,
porque senão não fecha a conta. E não é que nem para o futuro, vai quebrar no futuro, vai quebrar a Previdência. Não, nós estamos com um problema já agora para pagar a Previdência. Mas, claro, eu acho que deveria ter um esforço do governo. É 150 bi, né, de déficit. Isso. Mas deveria, com certeza, deveria ser feito um esforço grande do governo em reduzir a máquina pública. Isso sim, não simplesmente estamos com déficit, vamos agora jogar tudo isso na conta da Previdência. Bom, Né? Evandro, mas essa conta ela vem de várias formas, né? Vem da aposentadoria rural, onde é só um salário mínimo, ok? Mas tem uma grande massa de pessoas que, a partir da Constituição de 88, do nada, começaram a ganhar. Várias pessoas com viúvas e etc. Exatamente, essa conta não termina nunca. Sim. E, na verdade, a Previdência ela não é para resolver a tua vida, ela é para atenuar a tua vida em determinado momento. Então, concordo contigo, uma reforma eficiente tem que ser feita. Só que essa já é a 4ª reforma da Previdência. A gente, nos últimos 25 anos, passou por outras 3 reformas. Aqui no Estado, a gente tem um instituto com a UIP, um belo instituto com imóveis, que era o quê? Vinha o dinheiro, vinha entrando, servia para a gente poder pagar os nossos aposentados. Claro que não se previa que ia ser aumentado tão pouco tempo, tanto a expectativa de vida das pessoas. Mas o dinheiro é sempre tirado dali para pagar o caixa único do Estado. Aí não fecha essa conta. Exatamente. É a briga que o município está tendo aí agora. A gente precisa encaminhar o final do nosso programa, vem o Esporte na TV, a gente vai fazer ainda o nosso ponto final, rapidinho aqui, tá, Vanderlei? Vamos lá, vamos ouvir aqui, Mauro, qual é o ponto final e já vou te pedir aí um palpite para hoje de noite, né? 2-2. 2-2 me serve. Teu ponto final. Meu ponto final é que eu estou indo para casa agora e vou me concentrar para assistir o jogo, né? Vai secar, Mauro? Olha, de leve. Eu acho que hoje secar é um ato inglório, assim, né? Uma luta inglória, porque, como a gente já tinha definido aqui, é 7 ou 11? 7%. 7% a chance do Atlético. Claro que eles vão se agarrar com unhas e dentes. Eu acredito. Eles seriam um atleticano. Eu acho que eles vêm com tudo, assim, eles vão sair mordendo, né? Mas vão perder motivados. Marcos contra o Pitbull, o Cláudio Pitbull do Grêmio. Vão perder motivados. Teu ponto final, palpite para hoje de noite? 2-0 para o Grêmio. Opa! 2-0 para o Grêmio. Não vejo menor possibilidade. É isso, dentro daquela nossa expectativa. O Mauro dizia 11, eu dizia 5, a gente fechou em 7 porque somos homens cordiais. Mas eu não vejo expectativa nenhuma do Grêmio não ser campeão hoje, infelizmente. E até vou dizer mais, hein? Tá na hora do Grêmio ganhar, né? Então, tá na hora, dançar a valsa dos 15 anos ia ser muito Muita benevolência, muito obrigado. Tá na hora pelo seguinte, porque as coisas têm um equilíbrio na vida aí, né? É isso aí, essa gangorra tá na hora de virar. Teu ponto final, Evandro? Tem palpite? O Grêmio pode até perder, né? Por 1 gol de diferença, é isso, né? 2, mas por mim pode ser até por 0,5-0. O importante é que realmente vem o título. Vem o título, exatamente. Tá bom. Deja, ponto final. Tem palpite? Já ponto final, antes do palpite, eu quero registrar o feito do grupo do Betinho Klein, de 2 irmãos, que no final de semana venceu o Festival dos Festivais em Porto Alegre, de teatro, que reuniu os vencedores de todos os festivais que aconteceram em 2016 no Rio Grande do Sul. Betinho levou o primeiro lugar com a peça Do Outro Lado da Cerca, se não me engano o nome do espetáculo. Parabéns ao Betinho e toda a sua trupe. Amanhã de manhã às 9 horas eu gravo com a Herta o último programa do ano, o programa de Natal do nosso Conversa de Peso. A Herta vem de Mamãe Noel e eu vou dar os parabéns para eles por esse belo feito que eles vão estar aí. E o meu palpite, eu não sei a matemática do jogo, porque eu não acompanho, mas vai dar o Atlético. Ganha Atlético? Tá bom, vamos lá. Todo mundo na expectativa aí, vem aí, fatalmente falando muito do Grêmio. Valdir Aes no Esporte na TV. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá.